A pergunta que eles nunca querem que você faça. E se eu lhe dissesse que a solução para um dos desastres domésticos mais caros da América está na prateleira de uma loja de ferragens por menos de $5? E se a solução tivesse sido descoberta há mais de 90 anos, comprovada em laboratórios em 3 continentes, registrada pelo governo federal como segura para uso doméstico e ainda estivesse disponível para qualquer pessoa que entrasse em uma loja Home Depot ou Lowe's agora mesmo? E se o motivo de você nunca ter ouvido falar disso não tiver nada a ver com ciência, menos e sim com uma indústria de $28 bilhões que não sobreviverá se você descobrir como funciona. Isso não é uma teoria. Isso não é especulação. Isso é história documentada. O composto chama-se ácido bórico. O problema que ele resolve são os cupins. E a história de como um dos minerais mais poderosos para matar insetos na Terra foi discretamente ocultado por leis de licenciamento, lobby corporativo e silêncio estratégico é um dos exemplos mais reveladores de como o dinheiro distorce a informação da qual você depende. Ao final deste vídeo, você saberá o que seu avô sabia, o que a indústria passou décadas se certificando de que você esquecesse e exatamente o que fazer a respeito. Inscreva-se e compartilhe isso com um proprietário de imóvel agora mesmo, porque o que você está prestes a aprender pode economizar milhares de dólares para ele. A descoberta que eles enterraram um ano é 1702. Um químico germano-holandês chamado Wilhelm Homberg está trabalhando em um laboratório em Paris. Ele está experimentando com bórax menos um mineral branco conhecido. Desde a antiga Babilônia, usado na fabricação de vidro, na conservação de alimentos e na medicina. Ele o mistura com ácido clorídrico, deixa a água evaporar, e o que resta é um fino pó cristalino que ele chama de sal sedativo. Homberg não faz ideia de que acabou de isolar um dos compostos inseticidas mais poderosos já descobertos. Durante os 2 séculos seguintes, o ácido bórico circulou pelas comunidades médica e científica. Médicos o utilizavam para limpar feridas. Embalsamadores o usavam na preservação de tecidos. Fabricantes de alimentos o utilizavam para retardar o crescimento bacteriano, mas ninguém ainda entendia o que ele fazia com os insetos. Isso muda no início dos anos 1900, dentro dos quartéis militares na Califórnia. Entomologistas que trabalham para o governo dos Estados Unidos da América começam a aplicar ácido bórico ao longo dos rastros de baratas. Em 72 horas, todas as baratas que passam pelo pó estão mortas. Não por uma reação química drástica, nem por queimaduras visíveis ou choque imediato. Algo mais lento, mais eficiente e muito mais devastador está acontecendo. Eis o mecanismo que eles descobriram. Cristais microscópicos de ácido bórico aderem ao exoesqueleto do inseto como minúsculos fragmentos de vidro. O inseto não o sente N o cheira. Atravessa a barreira invisível sem hesitar. Mas quando o inseto se limpa menos, o que tanto baratas quanto cupins fazem constantemente, ele ingere os cristais. Dentro do trato digestivo, o ácido bórico destrói o revestimento do intestino anterior. Ele afeta o sistema nervoso, desidrata o corpo de dentro para fora. E então, os pesquisadores descobriram algo extraordinário. Quando um inseto envenenado retorna à colônia e morre, os outros consomem. A carca, tanto cupins quanto baratas praticam o canibalismo como estratégia de sobrevivência. Assim, o ácido bórico é transferido do corpo morto para o vivo, depois para o próximo, e assim por diante. Um único cupim contaminado
que entra em uma colônia pode desencadear uma reação em cadeia de morte, que se espalha por centenas, depois milhares de insetos, invisivelmente, silenciosamente, permanentemente. Na década de 1920, os cientistas chamavam isso de o presente que continua matando. A ciência não é discutível. Em 1934, os pesquisadores Kofoe e Williams, da Universidade da Califórnia, realizaram o primeiro estudo laboratorial direto e controlado sobre o ácido bórico e os cupins. Os resultados foram bastante contundentes. O pó de bórax, em contato direto com cupins vivos, matou 80% da colônia em 1 a 3 semanas. Quando os cupins foram expostos à madeira, tratada com uma solução de ácido bórico, a 5%, todos morreram em 4 dias. E quando soluções aquosas de bórax foram aplicadas sobre estruturas infestadas por cupins, impediram com sucesso a penetração dos cupins no solo tratado durante todo o período de teste de 1 ano. No Japão, os construtores levaram a pesquisa um passo adiante. Começaram a tratar jornais com ácido bórico e bórax e a colocá-los sob estruturas de madeira durante a construção. A prática foi testada especificamente contra o cupim de Formosa, menos a espécie de cupim mais agressiva da Terra. As colônias de cupins do Formosa podem ultrapassar 1 milhão de indivíduos. Eles consomem cerca de meio quilo de madeira por dia. São responsáveis por centenas de milhões de dólares em prejuízos todos os anos, incluindo os danos estruturais catastróficos que agravaram a devastação de Nova Orleans após o furacão Katrina. Os construtores japoneses estavam detendo as obras com jornal tratado e pó mineral de $5. A prática se espalhou pela Ásia e, em seguida, chegou a instituições de pesquisa na Austrália. Cientistas de lá confirmaram que uma concentração de ácido bórico de 1% reduzia o consumo de madeira por cupins para 5% ou menos, enquanto a madeira de controle não tratada estava sendo consumida a taxas superiores a 80%. Em 1948, a Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos registrou oficialmente o ácido bórico como inseticida. Na década de 1950, polvilhar o interior das paredes com ácido bórico durante a construção tornou-se prática comum entre os construtores profissionais do sul dos Estados Unidos. Eles chamavam isso de escudo invisível, uma única candidatura durante a fase de enquadramento, sem necessidade de nova candidatura, sem visitas anuais, sem contratos. O composto simplesmente ficava dentro da fibra da madeira, menos invisível, inodoro, permanente. E se um cupim o mordesse, este cupim morria e levava a morte de volta para o ninho. Durante décadas, os danos causados por cupins em casas construídas com esse método eram praticamente inexistentes. Então a indústria de controle de pragas começou a crescer e a economia mudou tudo. Siga o dinheiro. Aqui estão os números que você precisa entender. Nos Estados Unidos, os cupins causam mais danos materiais todos os anos do que tornados, incêndios e terremotos juntos. Não mais do que um desses eventos, isoladamente mais do que os 3 juntos. 5 bilhões de dólares em prejuízos anualmente. 600 mil casas atacadas a cada ano. O custo médio de reparo por residência afetada é de $3.000. E isso não inclui o próprio tratamento, que custa entre $1.000 e $3.000 adicionais, dependendo da gravidade da infestação. E aqui está o detalhe que deveria enfurecer qualquer proprietário de imóvel. A maioria das apólices de seguro residencial não cobre danos causados por cupins. Isso porque as seguradoras classificam o problema como algo que pode ser evitado com a manutenção preventiva. Então, você paga pelo seguro, paga pelos danos, paga pelo tratamento, e a indústria lucra em cada etapa do processo. O setor de controle de pragas
gerou 28,4 bilhões de dólares em receita somente em 2024, crescendo a uma taxa de quase 8% ao ano. Existem mais de 33 mil empresas de controle de pragas atuando nos Estados Unidos. As 4 maiores corporações controlam mais de 1/4 de todo o mercado. E os serviços de controle de cupins são a joia da coroa desse império. O custo médio de um contrato de controle de cupins varia entre $1.000 e $3.000 à vista, seguido por taxas de renovação anuais que variam de $300 a $800 por ano. Isso representa receita recorrente, o modelo que Wall Street valoriza acima de tudo, previsível, escalável, infinita. Agora, entenda o que o ácido bórico faz com esse modelo. Você não pode patentear o ácido bórico. É um composto mineral natural, encontrado em rochas, solo e fontes vulcânicas. Você não pode criar uma versão proprietária que exija compra trimestral. Você não pode gerar contratos de serviço recorrentes quando uma única aplicação durante a construção protege uma casa por toda a sua vida útil estrutural. E você definitivamente não pode cobrar $3.000 por algo que custa $3 em qualquer loja de materiais de construção do país. Um pó que custa centavos e dura para sempre não consegue sustentar contratos de manutenção anual. E o que não consegue sustentar contratos não consegue sustentar lucros. Como eles o enterraram, a indústria não proibiu o ácido bórico. Eles foram mais espertos do que isso. Eles criaram um ambiente regulatório que o tornou praticamente invisível. Na maioria dos estados, o tratamento contra cupins só pode ser realizado legalmente por um profissional licenciado em controle de pragas. A própria EPA, a Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos, afirma que, na maioria dos casos, a aplicação de cupinicida só pode ser feita corretamente por profissionais treinados e licenciados. Não porque o ácido bórico seja perigoso, menos a EPA classifica o ácido bórico como grupo 1, o que significa que não há nenhuma evidência de que ele cause câncer em humanos. Sua toxicidade aguda em ratos de laboratório é menor do que a do sal de cozinha. Pense nisso por um momento. O composto mineral, do qual você nunca ouviu falar, é menos tóxico para mamíferos do que o cloreto de sódio que você usa para temperar sua comida todas as noites. Mas o ácido bórico acabou incluído na mesma estrutura regulatória que produtos químicos sintéticos genuinamente tóxicos, compostos como fipronil, imidacloprid e permetrina, substâncias que podem contaminar de fato as águas subterrâneas, se aplicadas incorretamente, e que exigem, legitimamente, manuseio profissional. O ácido bórico foi alvo de regulamentação colateral, e a indústria nunca lutou para separá-lo. É aqui que o cinismo se torna inegável. O atual padrão ouro da indústria de controle de pragas para o controle de cupins é um sistema de iscas patenteado que só pode ser adquirido e instalado por empresas licenciadas que atendam a rigorosos padrões de desempenho corporativos. Proprietários de imóveis não podem comprá-lo. Empreiteiros independentes não podem instalá-lo sem vínculo com uma empresa. O sistema funciona colocando estações de isca no solo ao redor do perímetro da casa e monitorando-as trimestralmente. Mediante o pagamento de uma taxa anual recorrente, o princípio ativo desse sistema é idêntico ao do ácido bórico. Trata-se de um veneno de ação lenta que o cupim ingere, transporta de volta para a colônia e dissemina através da alimentação e da limpeza mútua. O mecanismo é o mesmo. O resultado é o mesmo. A diferença é que uma versão custa $3 e você tem controle total sobre ela. A outra custa milhares de dólares. Prende você a um contrato de serviço perpétuo e eles controlam todos os aspectos dela. O resultado é um cenário jurídico em que um proprietário
pode comprar ácido bórico em qualquer loja e usá-lo livremente para matar baratas na bancada da cozinha menos, mas enfrenta uma ambiguidade legal genuína se aplicar o mesmo pó na parede da fundação de sua casa, para prevenir cupins, mesmo composto, mesmo pó, aplicação diferente, regras diferentes, regras que, por acaso, direcionam todas as preocupações com cupins para um exterminador licenciado com uma fatura mínima de 4 dígitos. O que seu avô sabia, isso não é novidade. Era conhecimento comum. A geração do seu avô aplicava ácido bórico nas paredes da mesma forma que trocava o óleo do carro, consertava o telhado e o encanamento. Sem licença, sem contrato de prestação de serviços, sem consultar a empresa. Então, uma indústria de 28 bilhões de dólares passou 50 anos convencendo toda uma geração de que o controle de cupins era muito complicado, muito perigoso e muito especializado para que proprietários comuns pudessem lidar com ele. Transformar uma solução de $5 em um problema de $5.000. Pegaram o conhecimento comum e o enterraram sob exigências de certificação profissional, cronogramas de inspeção trimestrais e marketing que treinou toda uma nação a pegar o telefone em vez de ir a uma prateleira. O conhecimento não desapareceu porque falhou. Desapareceu porque funcionou bem demais. Exatamente o que fazer antes de mais nada. Uma importante observação sobre segurança. O ácido bórico tem baixa toxicidade, mas ainda é um pesticida. Use luvas e máscara de proteção contra poeira ao aplicá-lo. Mantenha-o longe do alcance de crianças e animais de estimação. Trate-o com o mesmo cuidado que você teria com qualquer produto químico doméstico. Aqui está o guia prático para tratamento preventivo contra poeira dentro de paredes existentes. Compre uma caixa de 450 gramas de pó de ácido bórico em qualquer loja de materiais de construção por $3 a $5. Use um soprador manual ou um frasco aplicador simples para aplicar o ácido bórico seco em cavidades nas paredes, rachaduras ao longo dos rodapés e frestas onde tubulações de encanamento ou elétricas atravessam a estrutura de madeira. O ponto crucial aqui é a moderação. Você quer uma camada fina e quase invisível de pó, não grumos visíveis. Os cupins evitam ativamente grandes depósitos de material estranho. Uma leve camada invisível é muito mais eficaz do que uma aplicação pesada. O cupim caminha sobre o pó invisível. Os cristais aderem ao seu corpo. Ele carrega o composto de volta para a colônia e a reação em cadeia começa para aplicação em madeira tratada. Misture uma colher de chá de ácido bórico em pó em uma xícara de água morna e mexa até dissolver completamente. Transfira para um borrifador. Aplique diretamente nas superfícies de madeira expostas e não tratadas em porões, sótãos e garagens. Concentre-se especialmente nas vigas do piso, soleiras, tábuas de borda e qualquer madeira que fique próxima ou em contato com o solo. Dê atenção especial às áreas onde tubulações hidráulicas ou elétricas penetram na estrutura de madeira. Essas são as principais vias de entrada para colônias de cupins. A solução de ácido bórico penetra nas fibras da madeira e permanece lá permanentemente desde que a madeira permaneça seca. Não há fatores ambientais internos que a degradem. Uma única aplicação proporciona a proteção indefinida. Para estações de isca direcionadas perto de áreas ativas de cupins, misture pó de ácido bórico com papelão úmido ou serragem. Adicione uma pequena quantidade de mel ou melaço para aumentar a aderência e a atração. Coloque as estações de isca perto de zonas de atividade conhecidas, particularmente ao longo dos túneis de lama visíveis
nas paredes da fundação. Os cupins são atraídos pela celulose do papelão. Eles se alimentam, carregam o material de volta para a colônia e a lenta morte sistemática começa. Verifique as estações mensalmente e substitua-as quando forem consumidas. Limitação importante: seja honesto sobre infestações severas. O ácido bórico é devastadoramente eficaz como barreira preventiva e como tratamento inicial para uma infestação extensa e estabelecida no interior de paredes estruturais, onde os cupins se alimentam sem serem detectados há anos e corroem. Vigas de sustentação: pode ser necessária a intervenção de um profissional para alcançar fisicamente o núcleo da colônia, antes que o ácido bórico possa concluir o trabalho. Esta é uma limitação honesta, mas a prevenção é precisamente onde o ácido bórico é mais poderoso. E a prevenção é exatamente o que a indústria de controle de pragas mais teme. Um proprietário que previne o problema nunca se torna um cliente. Os números que deveriam pôr fim ao debate: reconsidere tudo pela última vez. Registro na EPA -1948, classificação de toxicidade da EPA, grupo E, sem evidências de risco de câncer. Toxicidade aguda, comparada ao sal de cozinha, menos tóxica. Décadas de estudos de eficácia demonstrando que não houve desenvolvimento de resistência por cupins após décadas de exposição. Aprovado pelo Código Internacional de Construção como uma alternativa adequada aos tratamentos químicos aplicados ao solo. Resultados confirmados por universidades da Califórnia, Japão e Austrália. Custo de 3 a 5 dólares por libra, contra uma indústria que gera 28 bilhões de dólares anualmente, mantendo você na ignorância sobre um mineral que custa menos que uma xícara de café. Os cupins não sabem a diferença entre uma solução de 3 dólares e um contrato de 3.000 dólares. Só a indústria sabe a diferença menos. E essa diferença é todo o seu modelo de negócios. O cofre ainda está aberto. Seu avô resolveu esse problema com uma caixa de pó de 5 dólares e uma tarde de fim de semana. Depois, uma indústria convenceu seus pais de que só um profissional licenciado poderia lidar com isso. Depois, convenceram você. Por fim, enviaram uma fatura anual para comprovar. O ácido bórico resistiu à ascensão dos pesticidas sintéticos na década de 1960. Resistiu à consolidação corporativa das gigantes do controle de pragas na década de 2000. Resistiu a décadas de anúncios televisivos que treinaram toda uma nação a desconfiar da própria capacidade. E ainda está lá, nessa prateleira, esperando que você o pegue. A ciência nunca mudou. A EPA, a Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos da América, ainda a mantém registrada. O Código Internacional de Construção ainda a endossa. As universidades ainda a confirmam. A única coisa que mudou foi quem lucra com a sua ignorância. Se este vídeo lhe forneceu as informações que você precisava, inscreva-se e compartilhe com todos os proprietários de imóveis que conhecem. Cada compartilhamento leva esse conhecimento a alguém que está prestes a gastar milhares em algo que nunca precisou. Cada inscrição mantém este canal focado nas informações que realmente importam para as pessoas que realmente precisam delas. O próximo vídeo aborda algo que a indústria escondeu ainda mais. Continue conosco.